Muito tem se discutido atualmente se a infecção pelo coronavírus é ou não é uma doença relacionada ao trabalho. Não é só isso que temos que discutir. Nós temos que avaliar, além disso, as suas consequências. Quais são as suas consequências previdenciárias? Quais as consequências trabalhistas em relação a isso? Vou ter que fazer perícia? Vai ter perícia para avaliação de nexo do coronavírus com o trabalho? E aí? Eu sou José Marcelo Penteado e nós vamos discutir tudo isso no primeiro episódio da 4ª temporada de O Tema É. Vem conosco! Sou José Marcelo Penteado, médico do trabalho, especialista também em medicina legal e perícia médica. Sócio proprietário do Instituto Imersão, uma empresa que compartilha conhecimento, onde nós temos vários cursos aí na área. Sócio proprietário também na MedSafe Solution, a empresa que elabora softwares para a área de saúde ocupacional, perícia médica, ergonomia e entre outros. Nós vamos falar nesse nosso vídeo sobre essas questões relacionadas ao coronavírus. Obviamente, eu não pretendo de maneira nenhuma terminar e resolver todos os problemas com relação a isso, né? Nós vamos trazer alguns questionamentos que são tanto de ordem técnica, também como alguns questionamentos que nós temos de ordem pessoal com relação a isso. Tudo bem. Toda vez que a gente vai analisar as questões se é ou não é uma doença ocupacional, nós temos que perguntar o que a lei nos diz, não é isso? Se eu vou pensar no coronavírus, o que eu vou falar assim? Coronavírus é uma doença do trabalho? Eu vou perguntar, e aí, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? A regra é clara. Muito bem. E que regra é essa? É a lei, né? A lei que nós estamos nos referindo é a chamada Lei 8213, que na verdade nós temos que nos lembrar que a Lei 8213 ela é uma lei previdenciária, então a gente usa muito ela nas questões trabalhistas, mas ela efetivamente é uma lei previdenciária. E essa Lei 8213 ela vai ter lá os seus artigos 19, 20 e 21, o artigo 19 que vai falar o que é um acidente de trabalho, o artigo 20 que vai nos falar o que são as doenças ocupacionais, o que é uma doença profissional, o que é uma doença do trabalho, e o artigo 21 que vai falar sobre as concausas e outros tipos de formas legais e jurídicas que a gente pode caracterizar um acidente de trabalho. Vocês podem ver maiores detalhes disso num dos nossos vídeos onde a gente fala sobre a abertura de CAT. Então lá tem bem especificado com relação a isso, veja lá nas nossas temporadas passadas, ele é muito interessante. Muito bem, o que diz a Lei 8213 no seu artigo 20? Quando ela vai falar sobre motivos excludentes de nexo causal. A lei nos fala que existem algumas patologias que elas não podem ser consideradas como do trabalho. Por exemplo, a doença degenerativa, a inerente à idade, a que não produz incapacidade laborativa. E no item D, ela traz a seguinte descrição que eu acho importante a gente ler para que vocês entendam bem. Então ela vem aqui no seu item D, ela fala assim: é motivo excludente de nexo causal a doença endêmica adquirida por segurado ou habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Muito bem. Em março de 2020 agora, houve uma medida provisória, a medida 927, que ela dispunha sobre as medidas trabalhistas para o enfrentamento da calamidade, etc. e tal, e ela vinha lá no seu artigo 29 e dizia o seguinte: os casos de contaminação de coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Aí o STF decide então que se retire esse artigo 29 dessa medida provisória e agiu corretamente a retirada dessa lei. Não quer dizer, algumas pessoas estão falando assim, o STF considera que o Covid é uma doença ocupacional. Não quer dizer nada disso.
ele simplesmente entendeu assim, olha, isso não é para ser discutido aqui, nessa medida provisória, né? Se é ou não uma doença ocupacional, nós vamos discutir em outras instâncias. É como se eu dissesse assim, alguém escreve assim, a pessoa é ladra. Aí eu vou e falo assim, olha, vamos retirar essa coisa aqui, que a pessoa é ladra, não vamos colocar. Isso quer dizer que eu estou falando que ela é inocente? Não quer dizer nada disso. Quer dizer que simplesmente não é para escrever aquilo naquele local. Então a STF não considerou nada disso, não está considerando a doença ocupacional, mas sim que ela deverá ser discutida, na verdade, em outras instâncias, e aí provavelmente na Justiça do Trabalho ou outras legislações que porventura vierem, ok? Mas o que eu gostaria de fazer, uma observação que é de extrema importância, que talvez ainda não pensaram. O que diz a Lei 82.13? Que é motivo excludente a doença endêmica. Como assim? Sim, doença endêmica. E nós precisamos entender o que é uma doença endêmica. Porque o coronavírus não é endemia. Doença endêmica, como é que eu vou definir então doença endêmica ou endemia? Doença endêmica é doença infecciosa que ocorre habitualmente e com uma incidência significativa em determinada população. Então, quando o legislador veio falar de doença endêmica, ele está dizendo assim, quais são as doenças endêmicas do Brasil? Malária, leishmaniose, tuberculose, doença de Chagas, etc. e tal, são doenças endêmicas, elas estão presentes em determinadas regiões do país e toda aquela população está exposta àquela patologia. Então não era justo que a pessoa que estivesse vivendo dentro de uma área endêmica, que estivesse contaminado por ela, fosse considerado como doença ocupacional, salvo se estivesse essa relação com o trabalho da pessoa. Muito bem. E o que é uma doença epidêmica? Que é o que nós estamos falando de coronavírus. O coronavírus não é uma doença endêmica, é uma doença epidêmica. Como é que eu caracterizo uma epidemia? Doença de caráter transitório. Está vendo que lá endêmica, ela que é habitual, ela é permanente, ela está lá direto naquela comunidade. Epidêmica é uma doença de caráter transitório, que ataca simultaneamente um grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Quando essa epidemia se espalha por diversas regiões do planeta, ela é chamada de pandemia. Então, algumas pessoas vão falar assim, mas Penteado, você fala muito, você é muito legalista, você só considera efetivamente o que está escrito na lei. É isso mesmo, isso mesmo. Se a gente for considerar o que está escrito na letra da lei, o motivo excludente não é uma doença endêmica, não é uma doença epidêmica. O motivo excludente é uma doença endêmica. Coronavírus não é uma doença endêmica, de forma que não se pode caracterizá-la como uma doença, como um motivo excludente, ok? Então eu posso caracterizar o coronavírus como uma doença ocupacional? Sim. E aí, como é que eu vou fazer para estabelecer esse coronavírus como... Essa é a minha análise do que diz a lei. E como que eu posso fazer para estabelecer esse nexo? Dizer que ela é uma doença ocupacional? Eu vou ter que estabelecer o nexo, que é aquilo que a gente faz na Justiça do Trabalho. Então, o principal ponto que eu vou analisar é: esta doença tem nexo com o trabalho ou não? Eu já vi colegas dizerem assim, 70% da população vai ter. Então, como é que eu vou descobrir se tem nexo ou não? Se aquela doença daquela pessoa teve nexo? Bolsonaro fala que todo mundo vai pegar, os pais deles vão morrer e está tudo bem. Como é que eu vou estabelecer nexo? Peraí. Em nada nós temos certeza. Tudo que a gente fala em medicina, a medicina é uma das palavras que fala da medicina, que ela é ciência e arte, né?
Por que ela fala que a medicina é uma ciência e arte? A medicina é a ciência, qual que é a frase completa? É a ciência das incertezas e a arte das probabilidades. Então eu nunca falo de certeza absoluta, eu vou falar de plausibilidade, eu não tenho certeza de nada. Eu vou falar assim, qual que é a possibilidade, qual que é a plausibilidade? Então a minha função é plausível que este trabalhador tenha tido uma doença, um coronavírus, uma infecção naquela atividade laboral dele? Eu posso dizer. Como é que eu vou dizer isso? Quando que eu vou dizer isso? Quando eu efetivamente identifico o risco. Sempre que eu vou falar de nexo causal, eu tenho que falar de risco. Não existe nexo causal sem risco laboral. Nem nexo de causa e nem de concausa. Tem um outro vídeo que eu falo aqui, teoria da causalidade adequada, como estabelecer nexo de concausa. Então, o primeiro ponto que a gente pode até já começar a comentar do coronavírus é que não vai existir nexo de concausa em coronavírus. Porque ou ele pegou no trabalho ou ele pegou na casa dele. Não pegou metade do corona no trabalho e metade do corona na casa dele. Então, eu não vou conseguir falar de nexo concausal para corona, mas eu posso falar de causal? Posso falar de nexo causal. Quando que eu vou identificar? Quando eu tenho o risco. E como é que eu faço para saber se no meu ambiente de trabalho mesmo eu tenho risco ou não? Onde eu vou olhar? Eu vou olhar lá no meu PPR, eu vou saber se tem exposição a risco biológico. Então é a primeira coisa. Se eu tenho exposição se na minha atividade eu tenho exposição ao risco biológico e a qual risco biológico eu tenho exposição. Então eu vou olhar dentro do meu PPRA, dentro do meu, atualmente agora para 2021, do meu PGR, dentro do meu PCMSO. Essa atividade, ela é uma atividade insalubre, por exemplo, para riscos biológicos, né? Eu tenho uma atividade, então, de risco biológico. E o que é uma atividade de risco biológico? Eu vou falar de risco quando eu tenho, eu não posso falar que é risco uma atividade fortuita ou incerta, ok? Ou não planejada. Quando eu vou falar de risco, eu tenho que falar o risco é certo, o risco é planejado. É por esse motivo, por exemplo, que não existe, como eu falar, de insalubridade em grau mínimo. Por quê? Porque todo mundo está exposto a um risco biológico qualquer. Então você vai pegar na legislação brasileira, por exemplo, você só tem risco biológico em grau médio ou risco biológico em grau mínimo. Então nós temos que pensar em duas coisas quando eu vou analisar a existência de risco biológico. Ele é possível ou é provável? O possível na população como um todo. Então, isso não é uma atividade insalubre nem uma atividade de risco, porque todo mundo é possível ter um risco biológico em determinado momento. O provável é aquele que está relacionado a determinadas profissões. Vamos lá, por exemplo, eu posso pegar o coronavírus no ônibus? Posso. Eu posso pegar o coronavírus na discoteca? Agora entreguei minha idade. Sei lá, como é que chama? As coisas novas aí? Posso. Eu posso pegar na fila da farmácia, na fila do supermercado? Posso pegar. Tá, mas é provável que eu pegue? Não, não é provável. Eu tenho certeza, o risco é certo? Não, o risco não é certo, não é provável que eu pegue, né? Eu posso pegar o coronavírus atendendo o paciente com corona lá no pronto-socorro? Aí eu tenho que é provável que eu passe a ser contaminado por essa doença. Toda vez que eu tenho algumas profissões que são chamadas de profissões de risco, ok? Então, a partir do momento que eu analiso que aquela determinada profissão eu tenho risco, eu posso dizer que existe a possibilidade de eu ter uma doença ocupacional. Veja aqui, por exemplo, essas reportagens que vão aparecer aqui para vocês. E aí, nós vemos, o que nós vemos hoje no noticiário, né? As coisas emocionantes, bonitas até para nós médicos, nós somos tratados como heróis. Veja, vamos ver aqui algumas fotos, né? Olha, fotos nossas como heróis, toda a atividade dos profissionais da saúde sendo considerados heróis, né? Sendo heróis, ok? É essa a realidade
que nós médicos enfrentamos? Olha lá, profissionais da saúde são aplaudidos no voo de Manaus. Foi muito legal a homenagem que a Gol fez para nós heróis, né? Médicos aplaudidos, né? Médicos, enfermeiros e auxiliares são aplaudidos nas UTIs da Espanha. Aqui o jornal O Povo. Cidades registram aplausos a favor de profissionais da saúde que atuam em combate ao coronavírus. Mas qual que é a nossa realidade? É essa. Não somos só heróis. Somos humanos. Nós, profissionais de saúde, somos humanos. Estamos sendo submetidos a um grande risco para nós, como pessoas, e para a nossa família. As notícias também são que em São Paulo nós temos mais de 3.000 profissionais de saúde afastados por causa do coronavírus. Na Itália, 6.400 profissionais de saúde foram infectados por coronavírus. Olha essa reportagem. Na Espanha, 140.000 infectados, 94 médicos morreram em virtude da infecção pelo coronavírus, médicos que estavam na linha de frente. Ao menos 12% dos 28.000 infectados por coronavírus na Espanha são profissionais de saúde. E aí, pergunto a vocês. Nós, quando eu digo nós, estou dizendo todos os profissionais de saúde que estão atendendo o coronavírus. Temos uma maior probabilidade de perda da nossa vida em virtude dessa pandemia. Além disso, os colegas que estão na linha de frente têm muito maior probabilidade de desenvolver transtornos mentais relacionados ao trabalho, relacionados a todo esse sofrimento que eles estão passando. Quando nós vamos falar de risco ocupacional, de saúde ocupacional, a gente fala o seguinte: eu tenho frequência, intensidade e duração. Tudo é veneno, nada é veneno, já dizia Paracelso, né? Depende da dose. Qual dose de possibilidade de coronavírus os profissionais da linha de frente estão sendo submetidos? O futuro vai nos dizer a questão da doença ocupacional nesses profissionais, a doença, o coronavírus nesses profissionais. Eu entendo que existe uma grande possibilidade deles terem uma doença muito mais grave do que o resto da população, porque eles estão sendo expostos a uma carga viral muito maior do que o resto da população. Além disso, a imunidade desses trabalhadores deve estar diminuída, pois estão com excesso de serviço, estafa, estresse, fadiga. Tudo isso diminui a nossa imunidade. Então, além de tudo, além de eles estarem mais expostos a uma carga viral mais alta, eles ainda têm a possibilidade de ter uma doença mais grave. Esse é o meu entendimento agora. O futuro vai nos dizer, né, como que vai ser as questões aí de probabilidade entre de doenças ou outras. Então, por essas razões, é que eu acredito que realmente a doença, o coronavírus, em determinados grupos ocupacionais, deverão ser considerados também como doenças ocupacionais. Não adianta só chamar os nossos colegas de heróis e aplaudi-los. É preciso resguardar o direito deles e da família deles. Resguardar o direito deles quando eles ficarem doentes. Resguardar o direito da família deles, se por acaso nós tivermos a perda de algum desses colegas no campo de batalha, como nós já tivemos. Então a doença sim deve ser considerada como doença ocupacional e o INSS deve reconhecer a doença como ocupacional nos profissionais de saúde e afastá-los pelo B91. Da mesma maneira, eu entendo que na esfera trabalhista também pode ser considerado. Caberá a nós, peritos judiciais, a nós médicos, estabelecer esse nexo causal. As consequências disso, de indenização, se vai receber, o que não vai receber, isso já cabe aos magistrados e ao Poder Legislativo. Mas nós, como médicos do trabalho, caberá, nós como os gerenciadores também da saúde ocupacional, caberá analisar a questão do nexo e trazer ao magistrado algumas questões para os quais eles poderão julgar. Eu não posso já analisar o nexo pensando na responsabilidade do empregador, não é essa a minha função.
A responsabilidade do empregador, por sua vez, vai ter que ser analisada como uma responsabilidade objetiva ou subjetiva. A objetiva é do risco, não vamos nem discutir, o juiz vai dizer lá assim, ó, trabalha no hospital, trabalha com coronavírus, trabalha na UTI com coronavírus, trabalha no pronto-socorro, a responsabilidade é da empresa, se pegar a doença vai pagar. Ok, essa é a responsabilidade objetiva. E a responsabilidade subjetiva vai ser aquela que inclusive vai precisar da nossa perícia. Qual é a responsabilidade do empregador com relação a isso? Os juízes é que vão analisar no final das contas, mas eles provavelmente vão precisar de uma perícia médica, onde nós vamos analisar: o hospital se preocupou com esses trabalhadores? Esses trabalhadores foram devidamente cuidados, devidamente treinados, os equipamentos de proteção individual foram realmente entregues em número suficiente, eram EPIs adequados para aquele risco ocupacional. Então, ao perito judicial, caberá uma perícia para mostrar para o juiz se existiu também uma responsabilidade subjetiva, falta de cuidado com relação aos hospitais, com relação a esses profissionais que estão atendendo na linha de frente. E deverá ter uma perícia médica também para avaliar os danos, não é isso? Eu tenho que analisar quais foram os danos sofridos por esse trabalhador. Houve uma incapacidade laboral temporária? Ele deixou de trabalhar por um determinado tempo e deixou de receber por causa disso? Houve sofrimento padecido por causa dessa doença do trabalho? Esse trabalhador sofreu ou não? Quanto que ele sofreu? Para o juiz poder indenizá-lo, a questão do prétium dolores. Nós, médicos do trabalho, informamos para o juiz o quanto dolores, o quanto ele sofreu. Ficou internado, teve que ficar na UTI, foi entubado, teve que fazer fisioterapia. Olha o sofrimento que esse trabalhador teve. Pode ter sido que ele tenha sido assintomático, ele pode ter tido uma gripe leve ou uma doença grave. Indenização por sofrimento padecido, nós, peritos, vamos poder informar isso para o juiz. E vamos poder analisar, por fim, na perícia médica, os danos definitivos. Houve sequela? Ficou sequelado? Quanto que ficou sequelado? Levou uma incapacidade laboral? Houve um dano estético, né? Existiu com causas supervenientes com relação a isso que eu vou ter que analisar? Ou seja, ele teve uma doença mais grave só porque ele era um profissional de enfermagem que estava atendendo lá, ou ele teve uma doença mais grave porque ele também era obeso e ele tinha um diabetes descontrolado já antes de ter a doença, não se preocupou em controlar a sua doença, né? Então tudo isso caberá uma perícia e ao médico caberá então realizar. Espero ter feito algumas colocações que possam ser importantes aí no nosso dia a dia. Eu sei que esse assunto vai muito tempo ainda, vai ser muito discutido. Terão muitas pessoas que vão discordar daquilo que eu falei aqui. Pode ser que eu até mude de opinião daqui a um tempo ou não, ou mantenha a mesma opinião. Eu acho que as coisas vão se aclarando com o tempo. Assim como era a Ler-Dort, que nós fomos aprendendo com o tempo a doença, assim como são os transtornos mentais, relacionados ao trabalho, que estamos aprendendo com a doença, com o tempo, também aí as questões das pandemias do coronavírus. Espero ter ajudado, colaborado de alguma maneira e muito obrigado por permanecerem até o final do nosso vídeo e até o nosso próximo episódio.